Vamos lá, pessoal, para o nosso assunto, nosso canal, o universo numa casca de nós. Nossos assuntos, a gente falou sobre muito sobre o universo, aí a gente falou também sobre arte, história e outros assuntos, você só vê os vídeos anteriores. O objetivo aqui nosso é fazer ciência, né? Explicar sobre os assuntos relacionados à ciência do dia a dia, certo? Vamos sobre o assunto hoje. O que nós vamos falar hoje, né? Equivalência entre a aceleração e a gravidade. Einstein, analisando, fazendo as teorias, os seus artigos, seus artigos científicos, ele propôs, né, a teoria de equivalência entre a aceleração e a gravidade. E ele fazia as seguintes analogias para que a gente pudesse entender essa relação e associar também ao nosso planeta e o espaço-tempo e também a própria aceleração e a gravidade. A seguinte analogia foi descrita, né? Uma pessoa dentro de uma caixa fechada, como um elevador, seria incapaz de dizer se a caixa estava em repouso no campo gravitacional terrestre ou sobre a aceleração de um foguete no espaço livre. Claro, isso foi antes da era da jornada nas estrelas. Ele quis dizer o quê? Que uma pessoa no elevador seria incapaz de dizer sobre esse campo gravitacional, se estava em repouso no campo gravitacional terrestre ou sobre aceleração. Essa é a teoria. Nós temos aqui essa imagem aqui, uma pessoa no elevador, né? Tem a bola aqui neste caso. Ele poderá estar subindo ou descendo nesse elevador. E também tem aqui um foguete. Ele pode estar subindo ou descendo. Só que aqui a gente pode ver que ele seria incapaz de dizer, porque aqui, se o elevador estiver caindo, a bola, ou descendo, quer dizer, neste caso aqui, a bola, ele vai estar também inconstante. Ele não vai sofrer a queda livre, ele não vai subir neste caso. Se ele estiver em queda livre aqui, a gente pode ver que ele vai cair, né? E vai sofrer, ele vai, neste caso, subir e vai sofrer aqui a equivalência entre aceleração e gravidade. Logo, Einstein pensava que no experimento, em termos de elevadores, não espaçonaves, mas não podemos acelerar ou entrar em uma queda livre por uma grande distância em um elevador sem que aconteça um desastre. Claro, isso aqui é uma teoria que ele fez uma analogia para que a gente possa explicar a equivalência entre a aceleração e a gravidade. Aí, neste caso, ele começa a indagar, né? Se a Terra fosse plana, poderias igualmente dizer que a maçã atingiu a cabeça de Newton por causa da gravidade, ou porque Newton e a superfície da Terra estavam se movendo para cima. Os terraplanistas, neste caso, têm muitas teorias. Eles dizem que não acreditam na gravidade, que não existe a gravidade, né? Tem outros assuntos aí que explanam a teoria da Terra plana. Aí ele afirma: se a Terra fosse plana, poderíamos igualmente dizer que a maçã atingiu a cabeça de Newton por causa da gravidade. Então, neste caso, a gravidade, se a maçã não caiu por causa da gravidade, a gente concorda então que a gente poderia sofrer aceleração e bater na maçã? Isso é uma teoria e uma analogia. Ou também, né, a superfície da Terra estava se movendo para cima. Neste caso, se a maçã não caiu por causa da gravidade, se a Terra fosse plana, então a maçã ou a Terra está se movendo para cima. E a maçã, neste caso a gente está aqui na Terra, acabar refletindo essa equivalência entre aceleração e gravidade. Mas teve muitas análises, a gente fez muitas análises nesse assunto, nesse campo desse assunto. Aí aqui ele indaga mais ainda, porém essa equivalência entre aceleração e gravidade não parece funcionar em Terra redonda. Por que essa aceleração e gravidade não funcionam?
pessoas em lados opostos do mundo teriam de acelerar em direções opostas, mas permaneciam a distância constante uma da outra. O que seria essa relação? Pessoas, neste caso, se a gente for fazer essa equivalência entre aceleração e gravidade, uma pessoa que está no polo, né, neste caso, norte ou polo sul, leste ou oeste, a pessoa, se for sofrer aceleração para em lados opostos, teria que acelerar em direções opostas, já que cada um está em diferentes locais. Então, a Terra se estava subindo, se expandindo, acelerando para cima, para o lado, para outros, a aceleração seria em direções opostas. Isso causaria um conflito, então essa equivalência entre a aceleração e a gravidade não parecia funcionar em Terra redonda. Também em Terra plana, menos ainda, que a gravidade não existe. Então foi um momento heróico de Einstein em 1912, em Zurique. A equivalência funcionaria se a geometria do espaço-tempo fosse curva, não plana. Então ele quis dizer neste caso que existe a teoria ali que o universo se expande, neste caso devido à massa e energia da Terra e devido também à sua curvatura. Então essa equivalência funcionaria se a geometria do espaço-tempo fosse curva, não plana, porque corpos poderia se contrair, se expandir e em direções opostas. Então essa teoria pode acontecer por causa dos corpos terrestres, a sua massa e energia. Hoje o que acontece na lei da relatividade e da gravidade, né? Os planetas giram em torno do Sol, mas outros planetas têm outras direções, então pode ter direções opostas. Sua ideia foi que a massa e energia deformariam o espaço de um modo que ainda não foi determinado. Então, essa ideia que foi a massa e a energia deformaria o espaço de modo que não foi determinado. Então, a massa, neste caso, a massa, né, o Sol, por exemplo, ele deforma o espaço, o tempo, porque a massa dele, a energia é muito maior. Como os outros corpos terrestres têm a massa menor, não deformaria tanto assim. Aí vem a lei do espaço-tempo, né? Força da curva e da aceleração. Vamos continuar aqui. Então aqui, objetos como a gente falou nesse assunto, objetos como maçã, planetas tentariam se deslocar em linha reta através do espaço-tempo, mas parecia que suas trajetórias eram arqueadas por um campo gravitacional, pois o espaço-tempo é curvo. Os objetos tentariam se deslocar, mas existe uma massa, existe o planeta, né? Neste caso, um planeta maior com massa e energia maior, e outro planeta que conseguiria se deslocar, né? Espaço-tempo. Porém, né? Ele seria arqueado por esse campo gravitacional, já que esse corpo terrestre aqui tem a massa maior, a energia. Então ele seria deslocada nesse campo gravitacional. Mas aconteceria essa equivalência entre aceleração e gravidade. Einstein, né, e outros cientistas escreveram um artigo em conjunto em 1913 sobre forças gravitacionais, o Grossman. A conclusão do artigo foi o seguinte, que eles concluíram: forças gravitacionais nada mais é do que expressão de fato de espaço-tempo ser curvo. Então, Einstein fez essa conclusão. Forças gravitacionais nada mais é do que a expressão de fato do tempo ser curvo. Então, qual foi o desafio? Comprovar a curvatura do espaço-tempo. É isso? O que é arqueada, né? É o feminino de arqueada, o mesmo que arqueada, curva. Então, essa foi uma palavra descrita aí. A gente colocou aqui na descrição. Então, ele começou a analisar bastante a teoria do espaço-tempo. Ele escreveu vários artigos e ele chegou a essa conclusão com outro cientista. Então, a conclusão dos artigos, através dessas análises, dessas hipóteses, dessas fórmulas matemáticas que existem, muitas, o objetivo aqui é a gente trazer a teoria e o entendimento e fazer ciências. Então, essas forças gravitacionais nada mais é do que expressão do fato
espaço-tempo ser curvo. Então a gente continua depois sobre essa explicação melhor ainda sobre o espaço-tempo ser curvo, sobre a curvatura de espaço, sobre equivalência e aceleração.